Você já amou verdadeiramente alguém ou só amou a ideia de amar essa pessoa? Talvez essa pergunta incomode um pouco. Talvez ela revele algo que você tentou esconder a vida toda. Porque às vezes o sentimento não nasce da pessoa que está na sua frente, mas da história que você criou sobre ela. 500 dias com ela parece uma simples história sobre término. Um romance que começa bonito e termina meio trágico. Mas se você olhar com mais calma, percebe que o filme não fala de um relacionamento. Ele fala da maneira como a gente constrói ilusões sobre eles. No começo, tudo parecia muito mágico. Conversas que fluíam, sorrisos que pareciam sinais do universo, músicas que tocavam como se estivessem confirmando que finalmente era aquilo. Só que existe uma diferença silenciosa nisso aí. Enquanto um vive o presente, o outro está imaginando um futuro. E é aí que mora um grande conflito. Não é a separação que quebra o protagonista, é o choque entre o que ele imaginou e o que realmente era. Tom acreditava que o amor era destinado, que existia alguém predestinado a mudar a sua vida. Ele não estava apenas gostando de Summer, ele estava encaixando ela no papel principal da narrativa que ele sempre quis viver, sem realmente perguntar se ela queria isso. E quando você transforma alguém numa espécie de símbolo, qualquer gesto vira uma pequena mensagem, qualquer silêncio vira um mistério e qualquer ausência vira um teste. A gente faz isso o tempo todo. Ignora avisos claros, redefine palavras para que combinem com nossos desejos, chama incompatibilidade de fase difícil do relacionamento. Mas maturidade é perceber que sentimento não substitui um alinhamento. Há uma cena em que expectativa e realidade aparecem lado a lado, e aos poucos elas deixam de caminhar juntas. É uma cena um pouco desconfortável de se assistir, porque provavelmente você já viveu algo parecido. Você chega a um lugar imaginando abraços, reconciliações, confirmações e encontra apenas uma simples educação, distância e uma verdade cruel. Nem todo mundo sente o mesmo que você. E isso não torna ninguém um vilão. Summer foi honesta desde o começo. Ela nunca prometeu nenhum tipo de eternidade. Nunca vendeu a ideia de um felizes para sempre. Mas quando a gente quer muito acreditar, a gente escuta o que conforta, não o que verdadeiramente é dito. Tom não amava apenas quem ela era, ele amava o que ela representava para ele. A validação, a sensação de ser escolhido e a confirmação de que ele finalmente era suficiente para alguém. Quando você coloca sua autoestima nas mãos de alguém, qualquer afastamento parece rejeição absoluta. O filme é cruel na medida certa. Ele não aponta culpados, ele mostra perspectivas. Ela vivia o que realmente era, já ele vivia o que poderia ser. E existe uma diferença muito enorme entre essas duas coisas. Quando tudo acaba, ele revisitava as memórias, só que agora sem trilha sonora romântica e sem filtros. E acaba percebendo detalhes que antes pareciam insignificantes aos olhares meio distraídos. As conversas interrompidas, já os momentos em que ela não estava tão presente quanto ele. A paixão edita a realidade e o amadurecimento remove esses cortes. A dor maior não é perder alguém, é perceber que você estava apaixonado por uma versão idealizada desse alguém. E isso é meio libertador, porque quando a fantasia cai, sobra espaço para enxergar a si mesmo. Tom acreditava que precisava dela para ser feliz, que o relacionamento deles era o que faltava para sua vida realmente começar de verdade. Mas a vida dele nunca teve parada, ela só não era como ele realmente imaginava. Existe algo profundamente humano em querer transformar alguém em uma solução. Só que ninguém foi feito para carregar o peso da nossa própria expectativa. A realidade é que algumas pessoas passam pela nossa vida como capítulos intensos, outras como aprendizados silenciosos, mas raramente alguém é a história completa. A verdade incômoda é que o amor não é sobre encontrar alguém que resolva suas lacunas ou preencha seus vazios. E sim sobre não se perder quando alguém decide ir embora. Intensidade não garante permanência nenhuma. Conexão também não significa compromisso. E sentir muito não significa sentir junto ao mesmo tempo. E essa talvez seja a maior lição sobre o filme. Summer seguiu em frente, não por frieza, mas porque estava vivendo a própria trajetória sozinha.
Tom queria que ela fosse a continuação da sua, mas cada pessoa é autora da própria história. Não dá para forçar duas narrativas a seguirem o mesmo roteiro. O que parece meio injusto, mas muitas vezes é apenas desalinhamento. E aceitar isso exige muito crescimento. 500 dias com ela nos desmonta a ideia de que toda grande paixão precisava virar a eternidade ou um relacionamento inteiro. Algumas existem apenas para nos ensinar mesmo. Ensinar que química não é compatibilidade, que projeção não é amor e que gostar não é o mesmo que estar pronto para uma vida a dois. No final, o protagonista não ganha garota, ele ganha consciência. Percebe que estava buscando sentido fora, quando precisava construir por dentro. E talvez seja isso que toda decepção nos oferece. Uma versão mais lúcida de nós mesmos, menos iludida, mais responsável pelos próprios sentimentos e mais consciente de que ninguém deve ocupar o lugar da nossa própria identidade. A vida continua depois do término. O mundo não pausa, o tempo não para. E aos poucos você entende que o fim de uma história não é o fim da sua capacidade de amar, é só o fim de uma fantasia específica. Talvez o erro nunca tenha sido amar de verdade, mas esperar que o outro sustentasse algo que só existia na sua imaginação. Quando alguém entra na sua vida, a pergunta não deveria ser: essa é a pessoa certa? E sim, estamos escolhendo a mesma coisa? Estamos seguindo para o mesmo caminho? Porque amar não é sobre destino confortável, é sobre decisão consciente. No fim, não foram apenas 500 dias ao lado de alguém. Foram 500 dias de aprendizado, 500 dias de confronto com expectativas e 500 dias para perceber que crescer dói mesmo, mas esclarece muita coisa. Talvez a verdadeira história nunca tenha sido sobre perder alguém, e sim sobre acordar. Porque algumas pessoas não aparecem para ficar, aparecem para revelar muita coisa. E quando a ilusão nos vai embora, fica algo muito mais sólido: você.